Você sabia que existem inúmeras vantagens em ser feio? Pois então confira os principais benefícios a seguir. 1. Ninguém duvida da capacidade de um feio, pois se ele chegou onde está, com certeza foi por causa do seu talento e competência. 2. Quando um feio consegue se casar, ele muito provavelmente está diante do amor verdadeiro. Se ele também for pobre, a probabilidade é ainda maior. 3. Enquanto pessoas bonitas chamam a atenção por onde passam, os feios conseguem se camuflar na multidão e podem usar isso a seu favor. 4. Os feios sofrem menos os efeitos do tempo em sua aparência. Ou seja, quando um feio envelhece, ele não fica feio, pois ele já era feio antes. 5. A vida é bem mais desafiadora e estimulante para os feios, pois precisam se superar a cada dia para compensar a beleza que lhes falta. 6. A feiura, de algum modo, é superior à beleza, pois a beleza é passageira e se acaba com o tempo, mas a feiura permanece eternamente. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. E vamos lá, vamos falar desse vídeo de comédia, né? Um vídeo muito engraçado, o rapaz fez um ótimo trabalho, né? Ele foi levantando ali no tom de humor as vantagens de ser feio, né? E querendo ou não, nós falamos sempre sobre a tal da figura do Shed, que não sei o que e tal, né? E isso levanta discussões, né? Alguns falam das questões, por exemplo, do quanto que eles invejam essa figura, o quanto que essa pessoa ela tem muitas vantagens, né? Eu vi até um comentário de um inscrito aqui do canal, que tá sempre presente, sempre comentando. Ele falou algo no sentido de que nem sempre é uma vantagem, né? Ele também comparou a questão de uma pessoa mais rica, tá? Eu não lembro exatamente todo o comentário, tá? Mas era algo nesse sentido, tá? E só para não fazer nenhuma injustiça, eu não vou falar qual inscrito aqui, porque que eu me lembre foi ele, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, em todo caso, agradeço todos os inscritos que comentam, que ajudam no engajamento e que também trazem discussões que eu posso, né, agora fazer um vídeo, por exemplo. Então, se a gente for falar sobre vantagens e desvantagens, isso vai ser aplicado para basicamente qualquer coisa. Porém, a depender do seu estilo de vida, daquilo que você deseja, e de certo modo, muito dos ensinamentos aqui deste canal e de outros também, acabam meio que te direcionando para um ideal onde você vai buscar o menor número possível de interações, de validação, por exemplo. Tudo isso acaba sendo muito mais um alimento para o ego do que propriamente uma situação prática interessante para a sua vida. Então, a depender, é claro, dos seus objetivos. Se o seu objetivo é ter acesso, por exemplo, ao feminino, aquela coisa toda, a gente sabe que a validação e aspectos que envolvem, por exemplo, a parte estética e tudo mais, são sim interessantes, tá? São necessários praticamente para que você consiga desenvolver isso e ser vamos dizer assim, ser um destacado nesta área, tá? No entanto, para aqueles que querem viver realmente em solitude, querem viver de modo tranquilo, a feiura pode ser sim uma aliada, né? É claro que quando alguns viram, no vídeo de exemplo ali, é claro que é numa brincadeira, né? Mas alguns viram e falam assim, nossa, olha só, a vantagem de ser feio e pobre é que se a mulher tá com você é porque ela gosta de você. Não necessariamente, tá? O que pode acontecer, a gente fala sempre da figura do prêmio de consolação. A gente fala, por exemplo, da questão de que ter o relacionamento muitas das vezes envolve questões que vão além do aspecto físico, que vão além do aspecto emocional. Às vezes é pura e simplesmente uma conveniência mesmo, tá? Eu quero ter uma família, é o que tem pra hoje, vai você mesmo. Isso vale para os dois lados, mas o lado feminino, que acaba sendo o lado da escolha, né, as que estão mais com opções à sua disposição, acaba que para elas é mais isso do que para o homem em si. Eu vejo muitos comentando isso. Esse negócio de prêmio de consolação, isso também vale pro cara, porque o cara quer casar com uma Stacy, não sei o quê. Beleza, tem isso, óbvio que tem. Que tem cara que vai olhar pra uma mulher e falar, nossa, como essa mulher é muito mais bonita que a minha esposa e tal. Só que para o homem tem um pouco desse aspecto que eu acabei de falar, né? Principalmente o homem comum, o homem que já é escasso. Então, para ele, muitas das vezes é uma solução interessante, é algo que ele vai ter atração, vai ter desejo em permanecer com a parceira, enfim, tá?
sim, concordo. Tem similaridades, mas tem muitas diferenças também. Certo? É isso que eu quero dizer. Agora, voltando para a questão da vantagem de ser feio, né? Então, essa não é uma vantagem de ser feio. Feio e pobre, por exemplo, né? Na verdade, isso é, no máximo, uma condição que pode sim indicar isso. Pode. Não vai. Não conte com isso. Essa é a diferença que eu estou colocando, né? Agora, se a gente for falar, né, da questão, por exemplo, de você evitar qualquer tipo de problema, né, não ser colocado em situações, né, complicadas, justamente porque na validação, quando você ganha muita validação feminina, muita coisa, você acaba buscando exercitar opções, não é? O homem, ele vai querer fazer isso na maior parte das vezes. Então, um cara com opções, ele tanto acaba sendo um cara mais suscetível a ser um parceiro infiel, né, que é parte um pouco de uma natureza profana masculina, vamos chamar assim, né? Essa questão de que quanto mais opções ele tenha, maior a probabilidade dele se tornar um parceiro infiel, certo? Então ele vai querer exercer opções e tal. Enquanto isso, o homem que não tem essa mesma possibilidade, que essa possibilidade é muito diminuída, né? Então ele acaba também não sendo colocado em situações que às vezes podem ser problemáticas. Então, por exemplo, o cara que às vezes tá querendo passar o rodo, pegar todo mundo e tal, ele tá mais suscetível a encontrar uma mulher que às vezes não vai muito bem na cabeça, que é capaz de fazer coisas ruins com ele, atacar sua moral, ir para outros aspectos que vocês conhecem muito bem, que envolvem legislação e tudo mais. Então, assim, tem uma série de coisas que podem prejudicar demais a vida de um homem desse, né? Então, um homem destacado aí na beleza, né, e que tenha opções, esse cara, ele está sim mais suscetível a essas possibilidades. Além das possibilidades que envolvem, por exemplo, uma gravidez indesejada, enfim. Então, é sim uma situação que para caras que querem um estilo de vida de ter ali um caminho solitário e tal, seguir o próprio caminho deles e tudo mais, para eles é vantajoso ter uma estética prejudicada, né? Não dá para negar. Então, o cara que ele é assim, beleza, para ele pode ser positivo. Agora, não dá para negar também que muitos prefeririam, né, saber, ter consciência de todos os conteúdos, das coisas que a gente fala e tal, e ainda assim ter uma estética para justamente nos momentos onde é questionado, esse cara é incel e não sei o que, ele fala, olha para mim, eu não sou, né? Então eu acho que isso, de certo modo, tem um pouco uma certa vaidade ligada a esse aspecto, mesmo nesse meio, tá? Eu reparo isso muito. Existem, por exemplo, muitos questionamentos, principalmente de produtores que nunca mostraram o rosto e tal, e alguns acabam falando coisas como, por exemplo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, né, eu sou muito bonito, ou eu sou eu sou um shed, sou um high tier norm, enfim. Muitos produtores falam essas coisas, né, até em função de que o seu público possa comprar a ideia de que ele realmente escolheu, né, estar ali num caminho solitário né, puramente uma vocação dele, uma coisa que ele desejava mesmo e tal, não foi por falta de opções e tal, enfim. Então eu nem tô dizendo que a pessoa tá dizendo por causa disso ou não, mas eu percebo que boa parte do público quer ouvir isso. Então você nota que, apesar de eu virar para vocês e falarem que, a beleza, a feiura no caso, né, ela pode ser vantajosa para um cara que quer seguir o seu próprio caminho, se formos considerar como os outros te enxergam, isso pode ser um problema para o seu ego. Agora, se você já conseguiu lidar com isso, se você já está muito mais tranquilo a respeito desse aspecto, pode ser uma vantagem mesmo, porque, como eu falei, você vai ser menos bombardeado de opções e de tentações, né? Então, essa seria provavelmente a maior vantagem de ser feio. E aí, vantagens e desvantagens dependem muito de pontos de vista, certo? Então, cada um aí define se você concorda ou discorda que isso é uma vantagem, se você gosta de ser assim, prefere ser assim ou não. Deixa nos comentários aqui embaixo, beleza? Tamo junto, cowboys, e até a próxima.